Senhor Jesus. Toma o teu lugar de honra, Pai. Seja exaltado, seja glorificado. Toma o teu lugar de honra, seja o centro deste lugar. Porque nós declaramos que tu és o nosso cabeça. E nós somos corpo que desejamos estar bem ajustados, membros uns dos outros, servos uns dos outros, para que reine o Rei da Glória. Aleluias, louvado e exaltado seja o Senhor, para que se cumpra o teu propósito nessa terra. A tua igreja se reúne para que se cumpra, Senhor Deus, e seja consumado tudo que o Senhor veio para a terra para fazer. Eis-nos aqui, Senhor, para expandir o teu reino, Pai. Pai, nós queremos nos achegar a Ti com humildade, com mansidão. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Mortifica agora a nossa carne, Pai. Ó Pai, nos esvazia. Pai, coloca o nosso ego lá no pó. Nossa carne lá no pó. Nosso eu seja quebrantado agora, para que somente o teu Espírito tenha todo o poder, autoridade e unção para falar neste lugar. Ninguém veio aqui para ouvir a voz de uma mulher, ó Deus. Ninguém veio aqui para ouvir homens. Nós viemos para ouvir a tua voz. Nós viemos pela tua palavra. Nós viemos exaltar e glorificar as Escrituras, glorificar ao Senhor, nosso todo-poderoso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Tu tens a primazia neste lugar. Vem, Senhor, enche, inunda e transborda. Unge esta boca, Pai. Purifica esta boca que fala. Purifica e usa como trombeta tua, como lhe apraz. Graças e louvores por tudo que já foi feito aqui hoje. Graças e louvores pela tua manifestação sentida, pela tua unção, Pai, pelas confirmações, pelas testificações. Graças e louvores porque santo tu és, porque temos a certeza de que estás com o pastor Mateus nessa hora também. Estás também com os nossos irmãos que estão online. Estás também com aqueles que assistirão depois no YouTube, para a honra e glória do teu santo nome, se assim o Senhor permitir. Graças e louvores pela vida de cada criança aqui presente, trazida pelas tuas mãos para se encher e aprender a caminhar nos teus caminhos. Graças e louvores, Pai. Vem e fala agora, Pai. Nós queremos te ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, amados, nós ainda não vamos nos assentar, porque nós vamos fazer uma outra oração agora. Uma oração específica a respeito daquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações para que seja ministrado hoje. Vamos orar hoje, amados. Levantar um clamor agora por todos aqueles que necessitaram amputar algum membro do seu corpo físico. Seja por diabetes, por má circulação, por alguma doença arterial, por gangrena, seja por um tumor canceroso no osso, no músculo, por alguma infecção grave que não consegue tratar com antibióticos, ou por acidentes. Em nome de Jesus, vamos levantar um clamor a todos estes que estão enfrentando as dores do luto da perda de um membro do corpo físico e também de um membro familiar. Amém? Vamos levantar um clamor por estes. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós vemos aqui agora, Pai, consagrar as vidas de todos os nossos irmãos e também aqueles que ainda não te conhecem, mas que necessitaram, por alguma razão, Senhor, extirpar algum dos seus membros, amputar algum dos seus membros, Pai, ou mesmo estão sofrendo pelo luto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que sofreram algum tipo de acidente, de trânsito ou no trabalho, alguma explosão, esmagamento, queimadura, seja qual for a causa que tenha feito com que essas pessoas perdessem um membro do seu próprio corpo, ou até mesmo um membro do corpo familiar, um pai, um tio, um filho, um primo, como hoje nós soubemos da amiga da nossa irmã
Angélica, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos identificamos com a dor e o sofrimento dessas pessoas, Pai, e nós clamamos por misericórdia, que as visite intimamente, socorra, ampare, conforte, console, Senhor Deus, trabalhe nas emoções e nos sentimentos dessas pessoas, cuida da saúde emocional delas, para aceitação do que ocorreu com elas de uma forma saudável, para superação desse trauma, superação do luto que nós sabemos que é uma dor que vamos sentir para o resto da vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, cuida, protege, sela e blinda cada um desses, dá forças, renova as forças, e que eles te conheçam e encontrem em Cristo Jesus todo consolo, todo conforto necessários para prosseguirem em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A igreja pode se assentar agora, mas glória a Deus. O Senhor trouxe muito forte ao meu coração para nós orarmos a respeito das pessoas que tiveram membros amputados, ou mesmo que sofrem com o luto, que é a perda de algum membro da família. Porque quando eu fui buscar da parte do Senhor a palavra para essa pregação, Ele me trouxe ao coração que na verdade já vinha latejando há muito tempo, tanto no coração do pastor Mateus quanto no meu coração. Nós já vínhamos conversando sobre o assunto, sobre como nós poderíamos transmitir isso à igreja, se seria durante os nossos estudos bíblicos, durante a semana, ou durante uma reunião, vigília, ou até mesmo numa série de pregações. Mas não havíamos chegado a um consenso, e quando eu buscava dessa vez, o Senhor trouxe muito forte tudo isso, mais uma vez. E o que Ele deseja dizer à igreja, e que veio ao meu coração, foi uma expressão de impacto muito forte. Membros amputados, extirpados, extinguidos. E o Senhor me trouxe essa expressão de impacto juntamente com as palavras de João 17 e de Isaías 43. Ainda não vamos abrir, mas essas foram as duas palavras mais fortes. Como vocês sabem, meu sogro, ele precisou amputar as duas pernas. Ele amputou há quase 2 anos, né? Acho que 1 ano e meio mais ou menos que ele amputou. E nesses últimos dias, ele tem conversado mais do que o normal com a gente, ele tem ligado mais pra gente e reclamado muito de dor, sentindo muita dor. E quando nós perguntamos aonde ele mais sentia dor, é nas 2 pernas, que ele não tem. Há quase 2 anos. Ele sente muita dor nas pernas, constantemente. E isso tem angustiado bastante ele. Ele perdeu devido ao agravamento do diabetes. Mas por que o Senhor me trouxe essa palavra? Nós vamos entender, compreender melhor, refletindo um pouquinho sobre o que é a amputação de membros, primeiramente. A amputação de membros é a remoção cirúrgica necessária do todo ou parte de um membro ou extremidade, como um braço, uma perna, pé, tornozelo, mão, dedo, o seio ou ambos. E é de se imaginar o grande impacto que isso tem na vida de uma pessoa para o seu próprio corpo físico e também para o emocional. Por que a amputação de um membro pode se tornar necessária? Como nós vimos, por várias razões, né? Pode ser por uma enfermidade, uma doença arterial, a gangrena, ou mesmo um acidente de trânsito, acidente no meio da guerra, né? Ataques armados, explosões, linchamentos, ou mesmo por enfermidades como um tumor canceroso que não se conseguiu tratar com antibióticos. Nós temos visto, amados, muitas vãs sutilezas e filosofias entrando dentro da igreja. Nós não estamos percebendo, não estamos nos atentando para o fato de que estamos dentro da igreja, cumprindo um protocolo, mas muitas vezes já nos tornamos membros amputados,
que são membros fantasmas. Para fazer essa pregação, eu entrei num estudo científico a respeito dessa questão da amputação. E eu vi o quanto o Senhor se manifesta também através disso. Essa questão do membro fantasma. Não existe aquele membro, mas a pessoa continua sentindo aquilo. E o mesmo ocorre dentro da igreja. Membros amputados que se sentem ainda membros, mas não fazem parte. Não estão num só coração, um só pensamento, uma só palavra. Então vamos abrir agora em Colossenses 2, para entendermos um pouquinho melhor do que vamos falar. Colossenses 2, de 6 a 12. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Não te aprisione espiritualmente, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Para a glória de Deus, nós vimos aqui o nosso irmão hoje falando a respeito de frases que me marcaram tanto que eu até marquei aqui para não esquecer, tanto o irmão Rafael quanto o irmão Reginaldo. Eu vou falar sobre elas agora. Ajudarmos uns aos outros para que o Senhor seja glorificado. Tem tudo a ver com essa pregação, amados. Amar o nosso irmão como a nós mesmos. Unidade do corpo. Tomadas de decisões e escolhas na vida que muitas vezes são erradas. Por não ter uma busca mais profunda em oração, na palavra. O irmão Reginaldo disse consultar antes ao Senhor na palavra, em oração. E no conselho dos justos é algo que o Senhor vem nos acrescentar ao que os irmãos já disseram hoje. O conselho dos justos é muito importante. Não somente a busca em oração, a meditação na palavra, mas o conselho dos justos. Porque o conselho dos justos o que é? A congregação. Congregar é fazer parte, é ser membro do conselho dos justos. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas paramos aqui em Colossenses 2, porque dentre tantas filosofias sutis, tantas vãs sutilezas que nós temos visto Satanás se utilizar para aprisionar membros da igreja, ninguém vos faça presa sua. Aprisionar membros da igreja, enfraquecendo a igreja, nós não estamos nos atentando muito para uma forma bem perspicaz e habilidosa, que é amputar membros, fazendo com que eles se sintam ainda como membros. E de que forma Satanás faz isso? É o que nós vamos ver agora nas Sagradas Escrituras. Posto que agora, nos versos de 9 a 12, vamos continuar aqui em Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nele, amados, para estarmos nele, se ele é o cabeça, nós temos a imagem de um corpo. Se ele é o cabeça, para estarmos nele, não é preciso estar debaixo dessa cabeça, não é preciso estar neste corpo, não é preciso estar interagindo com os membros do corpo
Se eu não interajo com os membros do corpo, eu sou um membro amputado. Se eu não me aconselho com este corpo, se eu tomo as minhas decisões, as minhas escolhas, a revelia, sem consultar o corpo, sem consultar desde os pastores, os irmãos, o conselho que está na palavra, firmado na palavra, eu sou como um membro amputado. Eu sou como um membro extirpado. Mas eu continuo me achando membro da igreja. Entendem a seriedade disso? Não precisa abrir, eu vou ler 1 Coríntios 12, 27 somente. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Agora, e se eu separar do corpo? Eu não sou mais do corpo. E nós não temos percebido o quanto nós temos nos separado do corpo, vivendo a nossa vida ao bel prazer. Eu tenho a minha autonomia, eu posso buscar o Espírito Santo, eu sou templo. Não é? Hoje em dia é moda dizer, eu sou o templo do Espírito, eu sou a igreja. Você não é a igreja separado do corpo. Você é o templo, a habitação, morada do Espírito, enquanto está no corpo. Como o irmão Rafael, precisamos ter o Espírito Santo se estivermos no corpo. A gente pode até buscar individualmente, até buscar a distância, termos irmãos à distância, como acontece com alguns irmãos que não conseguem congregar por estarem distantes. Mas é preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso se sujeitar, se submeter, porque às vezes a palavra de um pastor não vai ser a que a gente espera ouvir. Às vezes vai ter que mortificar a carne, às vezes vai ter que dizer, peraí, eu estava errado. É difícil dizer que estava errado. Aceitar para si próprio que está errado, pedir perdão ao Senhor e então se sujeitar ao corpo, à igreja, à congregação. Vamos então agora para Isaías 43. Que coisa linda, amados. Mas agora, a partir do verso 1, Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a sua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as tuas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou,
e depois de mim nenhum haverá. Louvado seja Deus. Nós temos visto se cumprir isso, não é, irmãos? O Senhor tem reunido os seus. Ele usa aqui uma simbologia como o povo de Israel, uma simbologia para nós também, como disse o irmão Rafael. A gente tem que interpretar a Bíblia como tudo sendo também para nós, sendo para a nossa congregação, sendo para o povo de Deus, em todas as eras. A Bíblia foi deixada para isso, para testemunho. Mas nós vemos aqui no versículo 9: todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Que coisas antigas são essas? Vamos ver? Vamos abrir lá em Provérbios 23, para a gente entender que coisas antigas o Senhor está aqui se referindo. Provérbios 23, 10 e 11 diz assim: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Não removas os limites antigos. A palavra diz que nós devemos estar no mundo, mas não ser do mundo, não é verdade? Esse é o limite. O limite é o que é do mundo e o que é da igreja. E o que nós estamos vendo hoje é uma distorção e é uma infiltração do mundo dentro da igreja. É o hedonismo, é o egoísmo, é o consumismo, é o capitalismo selvagem, levando as pessoas à competitividade, a querer ser melhor do que o outro, a querer sempre mais, a ter muito melhor e mais importante do que ser. Tudo isso são marcas de uma igreja contaminada pelo mundo. Tudo isso são a igreja removendo os limites antigos. Os limites antigos, a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Qual é a única religião guardada, não incontaminada, agradável ao Senhor? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E nesse hedonismo, nesse egoísmo, a gente tem deixado isso de lado. A gente tem removido os limites antigos. Então, existe uma linha estabelecida entre o que é igreja e mundo, entre o que a igreja pode fazer e o que não deve, a linha entre o que é do mundo e é do reino de Deus, e essa linha é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmados nela sem duplicidade. O Senhor trouxe muito forte isso essa semana, inclusive no culto de quarta-feira nós já falamos sobre isso. Vamos abrir em Salmo 119, por favor. Salmo 119 é um salmo de exaltação à palavra do Senhor. Ele demonstra a excelência da lei de Deus, a felicidade daquele que observa os mandamentos, decretos, estatutos do Senhor. Ela exalta desde o início até o fim. É o maior salmo da Bíblia, não é? É um salmo lindo. É um dos meus favoritos, porque exalta a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui juntos, por favor, o Salmo 113. Aliás, o versículo 113 desse salmo. Vamos ler juntos em voz bem alta. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Existe alguma outra versão que não é duplicidade aqui? Sim? É o que no caso? Odeio os pensamentos vãos. Pensamentos vãos. A gente falou lá no início, pensamentos vãos, vãs sutilezas, filosofias sutis, né? Mas nós vamos ver aqui a versão duplicidade, nós procuramos no hebraico. No hebraico, a duplicidade aqui descrita é dividido na mente, cético, divisão de opinião, divisão de sentimento, um pensamento, uma crença em separado, uma fissura, olha só como o hebraico é rico, uma fissura entre rochas, ou um galho subdividido, desramar uma árvore, a fenda que leva a um penhasco, a um abismo. A palavra original que vem da raiz
de uma raiz que significa dividir, separar, desmembrar. Essa palavra, irmãos, aparece em 1 Reis 18, 21, não precisa abrir, mas ela é onde Elias perguntou aos israelitas até quando eles cocheariam entre dois pensamentos ou hesitariam entre duas opiniões. Se é o Senhor Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. No contexto, a palavra se refere à fé, ou no Senhor, ou em Baal. Então, nós vemos tanta riqueza já de instrução aqui, não é, irmãos? Nós não podemos caminhar em duplicidade no entendimento da palavra. Nós não podemos caminhar como um corpo, congregar, ser membros desse corpo, se nós temos um pensamento diferente, se nós temos uma divisão de opinião, se nós não estamos todos juntos. Inclusive o pastor Alan, ele falou sobre isso aqui, quando ele esteve na última vez, ele falou a respeito de receber poder, unção e poder. Quando foi que isso chegou? Quando estavam reunidos. Nós vamos ver isso aqui mais para frente também. O poder, a autoridade para o ID, para que a igreja fosse expandir o reino de Deus, só veio quando eles estavam em unidade. Quando eles estiveram totalmente unidos, em conformidade. Não havia divisão de pensamento, um só coração, uma só palavra. Então vamos supor, o que acontece muito, a gente põe lá um pedido de oração. Eu não vou orar por isso porque eu não concordo. Isso é duplicidade? Peraí, vamos conversar. Peraí, por que foi colocado esse pedido de oração? O que acontece quando há essa ruptura? Um membro é amputado, sem perceber. Ele é extirpado. Ele não percebe, mas ele está extirpado. Então, o que é necessário? Diálogo, comunhão, unidade. Orar juntos, conversar juntos, resolver tudo juntos. Isso é essencial. O Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Ou seja, nós vimos que a duplicidade é também uma fenda que leva a um penhasco, um abismo. Ela leva a um abismo. E aí o abismo vai chamando outro abismo. Aquela pessoa vai se distanciando cada vez mais do corpo. E o corpo vai sofrendo cada vez mais. Porque, irmãos, o quanto sofre um amputado? Não é só aquele membro que foi amputado, o corpo inteiro se contorce de dor. O emocional fica abalado. A alma da igreja, o espírito da igreja. O espírito é extinguido. A palavra diz, não extingueis o espírito. O espírito está quando o corpo está glorificando ao Senhor, como disse o irmão Rafael no início. Somos membros uns dos outros, para juntos glorificarmos ao Senhor. Então, se não há unidade, não há comunhão, não há unidade de pensamento, de vontade, de desejo, não há unção. Não há o Espírito, ele vai se apagando. E um abismo chama outro abismo. Amém? Atos 2. Vamos abrir em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, partilhado por todos.
e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles caíam na graça do povo, por quê? Porque eles estavam em conformidade com a palavra do Senhor. Comunhão, aqui no grego, koinonia, é participação, comunicação, comunicar, compartilhar por causa de um interesse comum, distribuição, compaixão. E aí deriva uma palavra, uma variação que é koinônicos, que é comunicativo, disposto a comunicar generosamente, parceria. Isto é a comunhão da igreja primitiva, amados. Esse é o diferencial. Eles se comunicavam. Assim como nosso irmão disse, quantas decisões eu já tomei erradas. Eu já tomei uma infinidade delas. Porque eu não tinha o entendimento de que não basta procurar sozinho. Não basta buscar a palavra sozinho. Sim, você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar. Mas é necessário o fogo, a unção que só está na comunhão, no congregar, no pensamento em comum. Isso é muito importante, amados. Isto é a verdadeira igreja primitiva que a gente tanto almeja, mas que por conta da infiltração do mundo, que a gente não está percebendo na nossa própria cultura pessoal, o quanto isso nos contaminou, a gente está permitindo que isso atinja a igreja, atinja o corpo, que se enfraquece, e então não há como acontece aqui, e caindo na graça de todo o povo. Hoje em dia, cai-se na graça de todo o povo a igreja o quê, irmãos? É escândalo atrás de escândalo, é vergonha, heresia atrás de heresia. A igreja está enfraquecida, porque se permitiu a amputação de membros, sem perceber. Eu fui um membro amputado por muitos e muitos anos, sem perceber, achando que era muito membro da igreja, corpo de Cristo, noiva. Mas não era. Eu era um membro fantasma, como se diz, é a linguagem científica para falar daquele membro que foi amputado e ele continua sentindo ainda a dor. Como era possível repartir a todos, conforme a necessidade de cada um? Como é que seria possível a gente agora? Todos nós temos necessidades. Todos nós vamos atravessar um estreito grande aí. Está chegando crise, pior, cada vez maior. Está chegando terceira, quarta, quinta onda. Está chegando fome, tempo de fome que Deus já decretou, estoque em alimentos. Como que é possível que fosse repartido conforme a necessidade, se eles não comunicassem, dialogassem, fossem parceiros de fato? Peraí, eu tenho sim uma fraqueza, eu tenho uma necessidade, olha, eu estou precisando de tal coisa. Nós não somos assim, nós somos orgulhosos. Todos nós aqui. Não há ninguém ainda com humildade suficiente, mansidão suficiente, para de peito aberto falar: eu estou necessitando de tal coisa para o corpo, para a comunhão. Eu preciso, ou eu preciso de um ombro para chorar, ou eu preciso de dinheiro, ou eu preciso de uma conta que está faltando pagar, ou eu preciso de um arroz que acabou na minha casa, ou eu preciso de um abrigo, uma roupa para uma criança na minha casa que não está precisando, não acabou, o sapato não serve mais. Nós não nos comunicamos. Nós não somos parceiros de fato.
Não adianta começar em mim, é começar pelo pastor Mateus. Não somos. Os irmãos sabem disso. Não somos. Isto não é ter comunhão. Comunhão é comunicar, dialogar, ser parceiro. O amor se esfriou, amados. Por isso, quantos hoje comunicam aos irmãos da igreja alguma necessidade, principalmente se for financeira? Quantos têm humildade para reconhecer, dizer que algo na sua vida não está indo bem? Seja um problema com o esposo, com os filhos, com os pais, seja um problema financeiro, seja dívidas. Essa é uma das características, irmãos, daquilo que a gente chama de capitalismo. Capitalismo, que implantou isso na mente humana. Ó, o mundo é dos fortes. Viu? Você tem que sempre ser um vencedor. Tudo em sua vida tem que estar perfeito. Sucesso. Tem igrejas que, se você for humilde assim, ó, andar com uma calça assim simples, um sapato assim, as pessoas não vão te olhar de rabo de olho. Se você não tiver com o salto alto, com a maquiagem, o panqueque, o cabelo perfeito, não, você não existe. Você é um nada, você é um zero, ninguém te enxerga. Isso, infelizmente, se infiltrou na igreja. Essa é precisamente uma das formas mais perspicazes e habilidosas de Satanás se infiltrar na igreja com as suas vãs sutilezas, filosofias sutis, para aprisionar pessoas e dessa forma amputar membros, fazendo com que eles se sintam membros. Porque se não somos participantes da vida uns dos outros, não sabemos qual é o problema do irmão Reginaldo, não sabemos qual é a dor da irmã Cecília, não sabemos qual é o sofrimento da irmã Carol, qual é o meu sofrimento. Então, irmãos, que comunhão é essa? Que hipocrisia é essa? Todos aqui têm problema. É impossível alguém que não tenha. Se tiver, gente... Quem não tem problema? A gente conhece uns aos outros, porque nós somos uma igreja que prima por ter a comunhão em todos os cultos, após todos os cultos, esse momento que a gente se reúne para conversar, para comer juntos, os ágapes de amor que tinha na igreja primitiva, justamente para estreitar laços, para termos comunhão, para dialogarmos na intimidade de cada um, porque somos membros uns dos outros. Somos servos uns dos outros, ou não? Então é fundamental sermos participantes da vida uns dos outros. Não nos comunicamos, não partilhamos nossas necessidades, dúvidas, inquietações, não dialogamos, não estamos em comunhão segundo a palavra. Isso nada mais é do que o mundo se infiltrando dentro da igreja e removendo os limites antigos que a gente viu. Sutilmente. Extirpando membros, amputando membros. É incrível, amados, como se nós pararmos para observar os períodos da história da humanidade, nós vamos percebendo as mudanças que vão gerando pouco a pouco essas vãs sutilezas. Quem já estudou um pouquinho de história, geografia, vai começando a ver, perceber os ardis de Satanás, as estratégias dele. Ele vai alimentando essas filosofias de onde vão descendendo as mais diversas distorções teológicas, as heresias disseminadas ao longo do tempo, até chegarmos a uma igreja totalmente fria e calculista como nós vemos hoje. E foi um processo gradativo, irmãos. Se foi um processo gradativo, Deus deu tempo para a gente acordar. Não foi assim, pum, o anticristo não vai chegar, pum, pronto. Não, Deus nos deu tempo. Tudo tem um processo gradativo. O amor foi se esfriando de tal maneira
as fofocas, as maledicências, o farisaísmo, a religiosidade foram se agravando, foram crescendo. Apontar o dedo no nariz do irmão é sinal de superioridade. O pecado dele é horrível, mas o meu julgamento, a minha avareza não é. O que nós vemos é uma competitividade acirrada. Minha casa tem que ser melhor que a sua, minha família tem que ser perfeita e melhor que a sua, meus filhos têm que estudar na melhor escola e mais cara, meu carro tem que ser o do ano, um carro só na garagem não é o suficiente, minha casa tem que ser maior e melhor, não basta ter só essa, eu tenho que ter uma casa na praia, tenho que ter uma chácara no interior para o lazer da família, mesmo tendo dívidas para pagar, eu tenho que ter e ter e ter. Eu tenho que viajar para os melhores lugares, meus filhos têm que ter os brinquedos, os eletrônicos do momento, as festas mais chamativas, com o maior número de pessoas, etc, etc, etc. Irmãos, tudo isso a gente está vendo, se infiltrou dentro da igreja, extirpou membros, tornou membros fantasmas. Misericórdia, Senhor. Reconhecer que algo não vai bem tornou-se um sinal de fraqueza. Pedir a opinião do pastor a respeito de uma dúvida sobre a vida familiar é vergonhoso. Dialogar, se aconselhar com a igreja antes de tomar uma decisão importante. Olha lá, o irmão falou antes. O irmão também falou. Como Deus é poderoso, amados. Como eu chorei, pedi, roguei ao Senhor para confirmar essa palavra. Eu roguei tanto ao Senhor, eu chorei tanto. Eu passei a noite em claro, clamando ao Senhor, confirma, Pai. Ele não quer que tomemos decisões sem o conselho da igreja, sem dialogarmos, sem conversarmos antes. Não quer que tomemos decisões importantes na vida sozinhos. Isso passou a ser uma exposição desnecessária ou supérflua. Só que um irmão que toma uma decisão sozinho, que vai lá e faz uma obra, por exemplo, vamos lá, vou fazer uma obra, olha, eu preciso fazer a obra de Deus, vamos lá, e faz, sem comunicar a igreja, o pastor vai cair, porque você não tem unção. Desculpa, não tem. O pastor vai cair ou a família dele vai ser atingida. É assim que funciona a retaliação. Quem está na linha de frente, irmãos? Quem recebeu a unção para estar ali na linha de frente e não está sabendo? Quanta implicação espiritual pode ter numa decisão errada? Quantas pessoas cheias de demônios podem estar sendo envolvidas numa situação envolvendo a igreja. E a igreja sofre, a igreja se enfraquece. E o pastor cai. Depois a esposa cai. Depois os filhos caem. E assim por diante. Aí o irmão que a gente vai chamar no lugar do pastor, não posso hoje porque aconteceu um acidente. Aí não sei o que. As coisas vão acontecendo na igreja e a gente não sabe por quê. Por quê, irmãos? Porque as decisões são tomadas à revelia, sozinhos. Membros amputados, membros extirpados. A igreja não é isso. É preciso caminhar em unidade. Da onde veio isso? Se a gente for olhar no plano histórico, isso veio lá do Renascimento, do humanismo. E veio só crescendo, irmãos. A gente precisa olhar para essas coisas, esses pontos da história, para a gente poder guerrear contra. Isso também faz parte de calcule o número da besta. É olhar para os pontos históricos e tirar deles, opa, peraí, como é que eu me armo contra isso aqui? O humanismo instituiu uma visão renovada do homem e de seu lugar no universo, valorizando o ser humano e a condição humana acima de tudo, procurando o melhor nos próprios seres humanos sem se servir mais da religião,
da palavra de Deus, afastando o homem dos dogmas e ditames da igreja, oferecendo novas formas de reflexão sobre as artes, a ciência, a política, revolucionou o campo cultural, especificamente o campo das ciências, criou-se o cientificismo, tudo é a ciência, não é mais Deus, tudo é a ciência. Se não for confirmado pela ciência, irmãos, vejam as sutilezas. Isso entrou na igreja. Nós vamos ver que isso entrou na igreja. Então, esse campo da ciência, o pensamento humanista resultou de grandes progressos em ramos como a física, a matemática, a engenharia, a medicina. Deixando de beber da fonte da água da vida, a humanidade foi beber quando? No Renascimento. Da onde? Das fontes das águas sujas do paganismo. O Renascimento foi buscar quem? Os gregos, os romanos. De onde será que vem tudo isso que a gente vê? Trazendo de volta suas mitologias, sua arte, sua arquitetura. É nessa época que surge a maçonaria. A maçonaria, amados, está infiltrada em todas as áreas da sociedade. Aonde você imaginar, ela está infiltrada. Por quê? Porque é Satanás, é Lúcifer, Gadu, grande arquiteto do universo. E como é que ela foi se infiltrando na igreja? Olha como já foi um ardil desde o início. A maçonaria, como é hoje, ela foi totalmente firmada na gnose, nos preceitos gnósticos, lá desses tempos antigos aí, do Egito, né? De Babilônia, dos gregos, dos romanos. E veio trazendo tudo isso. Com essas duas vertentes do humanismo, do renascimento, veio o iluminismo, veio o antropocentrismo. Nós começamos a ver o homem no centro. Não é mais o centro, não é mais Deus, não é mais palavra. Ou seja, foi removido os limites antigos. A gente deixou de ver os órfãos porque a gente começou a ver o eu. Tudo do eu é mais importante. Eu. Então nós podemos identificar o mundo entrando dentro da igreja. Nós vamos vendo quais propostas foram feitas para que o inimigo se infiltrasse na igreja e hoje nós estivéssemos com os escândalos e com todas as heresias que nós estamos. Nós permitimos. É importantíssimo lembrar que dessa fase do renascentismo, do humanismo, veio o iluminismo. Não é por acaso, viu, irmãos? Illuminati, iluminismo, maçonaria entrando, né? Tudo tem que ser pela luz, você tem que ser superior, você tem que ter uma busca espiritual, gnose, totalmente. E é importante lembrar que o iluminismo não é contra a religião. Olha só que incrível. Ele não é contra os dogmas da igreja, muito pelo contrário. Kant, que era um dos maiores filósofos do iluminismo, era protestante. Por que será? Por que será? Ele estava lá dentro da igreja estrategicamente posicionado para começar a semear. Você é mais importante, tira Deus do centro. Nossa, irmão, como você louva bem, você toca bem, hein? É assim. Aquelas vãs sutilezas. Nossa, irmã Cecília, você ora bem, meu Deus, como você ora bem. Olha, vamos criar aí, vamos juntar ali com aquele irmão que é bom nisso, naquilo, vamos criar um ministério, né? E foi assim que as coisas foram se expandindo, irmãos. Lisonjas. É dessa forma. Mateus, não precisa abrir, eu vou ler. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não
subsistirá. Isso é muito grave, irmãos. Muito mais grave do que a gente pensa. Não comunicar, não ser participante, não ter comunhão, não estar junto, unido, coeso, um corpo bem ajustado. Divide a casa cai, a casa se destrói, o inimigo entra, derruba. Basicamente, os elementos da técnica do iluminismo, olha só como que ele entrou. Existe um termo que chama dividir para conquistar. Olha que incrível. Foi utilizado pelo governante romano César. E também, mesmo antes dele, foi usado por Aulo Gabínio, que repartiu a nação judaica em 5 convenções, antes de César ainda. Conforme o relato do livro A Guerra dos Judeus, do historiador Flávio Joséfo. A gente tem isso registrado para confirmar. Dividir para conquistar é a estratégia do maligno. Consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo que se mantenham individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes e não deixar os grupos menores se juntem. Então, basicamente, os elementos são: 1. Criar ou estimular divisões entre os indivíduos com o objetivo de evitar alianças que poderiam desafiar o soberano. Olha que ardil, maligno, satânico. Isso tudo está fundamentado em textos, em estudos, em tratados que eles seguem à risca. Maçonaria, Illuminatis. Auxiliar, promover e dar poder político para aqueles que estão dispostos a cooperar com o soberano. Fomentar a inimizade, a desconfiança entre os governantes locais. Sopra nos ouvidos uma fofoquinha, uma desconfiança. Opa, aquele irmão ali, hein? Irmã, será? Incentivar gastos sem sentido que reduzam a capacidade de gastos políticos e militares. Historicamente, essa estratégia foi utilizada e vem sendo utilizada de muitas maneiras diferentes pelos impérios que buscaram expandir seus territórios. O conceito também é mencionado como uma estratégia de ação de mercado na economia para obter o máximo dos jogadores em um mercado competitivo. Chegamos ao capitalismo. Olha aí, como isso é claro aqui, irmãos. Mundo dentro da igreja. É o que acontece. Os membros da igreja vão sendo amputados, extirpados, extinguidos. Nós vamos sendo doutrinados por esse mundo, por essa cultura, desde pequeninos. Vamos sendo bombardeados pela cultura ao nosso redor, nas ruas, nas escolas, pela própria família. Vou citar um exemplo que aconteceu conosco. Por exemplo, de 2 familiares, uma da família do Mateus e outra da minha família, um exemplo bem simples de como essa cultura bombardeia a gente. A familiar dele chegou, procurou ele e ofereceu para ele um biscoito. E falou para ele: olha, esse biscoito recheado que ele gosta é só para você, viu? Esse aí não é para você dividir com a família. É só para você, come. Olha, coitadinho, ele precisa ser adulado, né? Aí uma familiar minha chegou para cada uma das nossas crianças, para os 3, oferecendo 3 pacotes de bolacha e dizendo: olha, eu trouxe um pacote para cada um que é para vocês poderem comer sozinhos, não precisa dividir com ninguém. Gente, está totalmente o oposto, o avesso de tudo que a gente tenta transmitir para os nossos filhos. Ensinar segundo a palavra de Deus. Comunhão, partilhar, o partir do pão, né? Como que a gente pode estar ensinando às crianças que o eu
deve ser alimentado. O meu prazer, a minha gula, o meu desejo sem freios. Eu não preciso frear o meu desejo. Eu quero muito aquela bolacha, eu não preciso frear. Não preciso falar, peraí, temos irmãos aqui. Precisamos dividir. Eu vou pensar primeiro no meu irmão. Outro exemplo muito diferente também, eu trabalhei profissionalmente na música, muitos aqui sabem, com televisão, música, teatro, cinema, e eu cantava e atuava para o meu sustento, trabalhando pela minha recompensa, meu cachê, meu dinheiro, minha própria exaltação. Eu trabalhava para os holofotes, para o sucesso, certo? Mas quando o Senhor, em sua infinita misericórdia, me salvou, me converteu, muitas pessoas da igreja não entendiam. A liderança sempre me procurava para que eu servisse na equipe de louvor. E eu não conseguia, irmãos. Eu não conseguia por temor do Senhor. Eu não conseguia desvincular a questão do holofote, do sucesso, do dinheiro, do sustento, de como que agora eu vou reverenciar o Senhor com esse dom. Eu não conseguia isso. Então eu passei anos e anos e anos não aceitando aquilo, até que um pastor chegou e me obrigou. Ele falou assim, não tem ninguém, você vai ter que cuidar da equipe de louvor. É você que sabe, você vai ter que... E aí eu fui, graças a Deus o Senhor me tirou logo de lá, porque eu não queria aquilo. Eu ainda não conseguia desvincular. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu já consigo, glória a Deus. A gente já fez vários ensaios, né, irmão? E eu senti a presença de Deus, eu senti que Ele estava se agradando com aquilo. Não era para os holofotes, não era para o meu dinheiro, meu sustento, meu cachê, e nem para meu sucesso, né? Então isso é um exemplo, irmãos, que nós precisamos ter esse cuidado ao congregar, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Cristo, os limites antigos, ou seja, a igreja e o seu corpo. Vamos abrir em Hebreus 10, Hebreus 10, de 22 a 26. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, foi citado também pelo irmão Rafael, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecados. Amados, essa palavra não deixemos a nossa congregação, vem do grego eu vou tentar falar, tá? É difícil. Episinagoge ou episinagoge, um ajuntamento completo, correndo juntos, um conselho. A igreja é o conselho, cabeça Jesus, conselho, igreja. Nós somos corpo. Admoestando, vamos ver, admoestando no grego quer dizer chamar para perto. Olha isso, irmãos. Como que nós precisamos comunicar, chamar para perto, confiar. Olha isso, está na palavra, irmãos. Admoestando é confiar, aconselhar, invocar sob forma de súplica ou consolação, implorar, pedir, orar, auxiliar, encorajar, exortar, exigir com uma força maior. Que força maior é essa? A força da palavra.
A força do cabeça, que é Jesus. Nós que somos membros desse corpo, temos uma força maior, temos uma autoridade em Cristo Jesus. Rogar, suplicar, convidar para vir, chamar ou invocar alguém para invocar a Deus, advertir, confrontar. E aí nós voltamos lá para Provérbios. Vamos para Provérbios de novo, capítulo 24, de 3 a 7. Eu fiz aqui, amados, um apanhado geral com a NVI, que é uma versão bem explicativa a respeito disso. Nesse versículo ela é confiável. Eu fiz uma mistura da NVI com a ACF, as duas versões. Então eu coloquei assim: com sabedoria se constrói a casa. Provérbios 24, de 3 a 7, tá bom? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, ou seja, ela se estabelece, ou ela se mantém de pé. Então, com sabedoria, a gente vai construir uma igreja, mas com discernimento, ela vai se manter de pé. Discernimento de espíritos, discernimento da palavra, discernimento uns dos outros. Pelo conhecimento, os seus cômodos, ou em outras versões, as colunas dessa casa se enchem com todos os bens preciosos e agradáveis, ou com cimento sólido, né? Concreto sólido. Todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ou, cada um de nós, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, somos o conselho que é a congregação. Nós precisamos interagir e clamar pelos conselhos uns dos outros. Se nós vamos à guerra, nós estamos numa guerra, uma batalha espiritual constante. Nós não somos desse mundo. Então nós precisamos de orientação, nós precisamos dos muitos conselheiros. A sabedoria é elevada demais para o insensato. O insensato vai falar: eu não preciso de conselho de ninguém. Eu vou e faço. Para que eu vou precisar do outro? Eu estou tão acostumado, eu sempre na minha vida, eu, por exemplo, tive muito problema com isso, irmãos. Porque eu fui muito independente. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E eu já tinha casa, apartamento, o que eu quisesse com o fruto do meu trabalho. Então eu era muito arrogante. Eu fui emancipada aos 14 anos. Juridicamente. Tinha conta, 5 estrelas, tudo mais. Eu era muito arrogante. Eu era uma pessoa que, nossa, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de nada nem ninguém. Poxa, com 14 anos eu já tenho independência. Meus próprios pais me deram essa independência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos sim uns dos outros. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não abre a boca, ou ele não sabe dizer nada nas assembleias. Por quê? Porque ele se acha muito. Eu vou ler Provérbios 11, não precisa abrir. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança, sabedoria. Está vendo como as escrituras ressaltam isso para nós? 1 Coríntios 12, amados, vamos abrir. Vamos ler de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e
todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Aqueles lá que ficam tão quietinhos no fundo da igreja, nunca são vistos por ninguém, mas a oração deles é poderosa, afasta as trevas. Aqueles mais humildezinhos, que não têm coragem de falar nada, o conselho deles é importantíssimo, porque eles são membros necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Não haja divisão. O inimigo não vai dividir para conquistar. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado. Assim como vocês cuidam do pastor, cuidam de mim, vocês vão cuidar do Eriquinho, da irmãzinha que quase nunca vem. De todos. Todos igualmente. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Todos os membros, se um membro é extirpado, toda a igreja se contorce de dor. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aleluias! Louvado seja Deus! Nós não podemos viver como membros amputados, extirpados do corpo, irmãos. Nós precisamos caminhar em unidade, na comunhão verdadeira. Precisamos procurar uns aos outros em amor, tirar as nossas dúvidas, nos aconselharmos, perder o medo de amar que o mundo colocou em nós. Eu não tenho mais confiança no meu irmão. Eu acho que ele vai me julgar. Eu acho que ele vai apontar o dedo. Perguntar, comunicar, conversar, dialogar, oferecer consolo, nos amarmos não de palavra, mas de atitudes, irmãos. Romanos 12:4 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Efésios 4,16 diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Se uma dessas juntas não funciona, essa palavra não está se confirmando. Senhor Jesus não mente. Ele disse que nós precisamos ser um corpo bem ajustado pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16. Colossenses 1,24 diz: agora me alegro em meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aleluias. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Efésios 4:4. Vamos abrir em Atos novamente. Atos, capítulo 1,
de 3 a 5, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós temos clamado muito que o Senhor batize as nossas crianças com o Espírito Santo. Todos nós aqui necessitamos ser batizados com o Espírito Santo. Mas quando foi que isso aconteceu? Por que está registrado dessa forma em Atos dos Apóstolos? Capítulo 2 agora, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Ou seja, nós vimos aqui que no capítulo 1 o Senhor Jesus disse: esperem, ainda não vão. Vocês precisam da capacitação do alto, do poder, da unção, da autoridade, do revestimento do Espírito. Foi isso que o pastor Alan disse aqui na última pregação que ele veio pregar aqui. Vocês precisam disso. E quando foi que isso chegou? Quando eles estavam todos reunidos num só lugar. Irmãos, eu já tinha terminado de montar essa pregação, já tinha inclusive impresso ela. E quando eu estava relendo, o Senhor me disse: estavam. Estavam. Eu até anotei a lápis. Eu fui procurar estavam. Estavam todos reunidos num só lugar. Estavam no grego é sumplero, suprir completamente, encher, inundar plenamente, completar, encher até a boca, encher totalmente. Eles se preenchiam mutuamente. Eles não estavam lá meramente um do ladinho do outro, eles se preenchiam todos juntos, e foi aí que o Espírito Santo desceu e batizou a todos e falaram em línguas. É necessário o alinhamento de todos, um só coração, um só pensamento, a unidade e a comunhão uns com os outros, e todos com o cabeça da igreja, para que haja unção, poder e autoridade, a força que deve impulsionar a igreja avante. Sem isso, a gente estagna e a gente cai, e a gente fica aprisionado, porque casa dividida não prospera. Casa dividida está na mão do maligno. Vamos agora à última palavra de hoje, que é João 17. João 17, de 9 a 26. Eu rogo por eles. É Jesus falando, irmãos. Jesus aqui está orando ao Pai. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Foi o que o irmão Rafael disse hoje, irmãos. Ele disse: vamos orar juntos, vamos estar juntos, e nisso o Senhor será glorificado. Glória a Deus. Precisamos estar juntos, precisamos uns dos outros. Desesperadamente precisamos do Senhor, da misericórdia dEle, mas precisamos também uns dos outros. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo,
guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo. Peço às intercessoras que orem por mim. Vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Em alguma versão está maligno. Livre do maligno. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não podemos deixar o mundo se infiltrar na igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não vai crer, amados, se nós não estivermos unidos, fortalecidos uns nos outros. A obra não se consumará. A obra de Jesus se consuma na comunhão, na congregação. Vamos nos unir para que o mundo creia. 22. E eu dei-lhes a glória para mim, para que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O amor, amados, o amor é o oposto de tudo o que o mundo capitalista oferece e ensina. O amor é o oposto, a raiz de todos os males, que é o dinheiro. O verso 23 diz para que eles sejam perfeitos. Não é perfeitos como diz o humanismo, não é perfeitos como diz o iluminismo. Nós não somos melhores do que Deus, nós não somos o centro de Deus. Mas é perfeitos, amados, como diz o grego em teleio, completamente, terminar, chegar até o fim, consumar, cumprir, tornar perfeito, completo, maduro, alcançando o objetivo desejado. Conclusão, concluir uma obra. A obra de Cristo só se conclui na terra quando nós estamos em unidade, irmãos. Unidade, sejam perfeitos em unidade, terminem a minha obra, consumam a minha obra em unidade. Unidade, irmãos, também é usado com respeito a Cristo como exaltado para ser o príncipe de todas as coisas sobre os santos, promovidos à glória. Completamos a obra de Cristo na terra quando caminhamos em unidade, comunhão, congregando do modo como Ele planejou. E eu vou finalizar, irmãos, pedindo a vocês, abram no Salmo 133 e vamos juntos. Peço aos irmãos que se coloquem de pé nessa hora, para juntos entoarmos aquilo que o Senhor nos concede quando nós concretizamos a obra dele, quando nós consumamos a obra dele. Salmo 133, de 1 a 3. Crianças conseguiram abrir?
Leiam bem alto, em voz muito alta, viu, Israel? Israel sabe ler muito bem. Vamos todos juntos em unidade, em comunhão. Salmo 133, de 1 a 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluias! Glórias ao Senhor! Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, porque a tua unção se sentiu nesse lugar hoje, Pai. Graças e louvores a Deus, graças e louvores. Obrigado, 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 em nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Obrigado, papai. Isso aqui é tua seja, papai. Graças e louvores a Deus. Graças e louvores a Deus. Graças e louvores a Deus. Consumado está. Eu consegui terminar, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de pedir então agora para nossa irmã Cecília orar para finalizar. Pode ser, irmã? Glória a Deus. Oi? As crianças já vêm, já, só um minutinho, deixa a Cecília orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa intercessora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias, santo, santo, santo é o nosso Senhor. Glórias e louvores nós te damos, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo Senhor ter falado conosco desde o primeiro segundo desse culto, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, por cada louvor. Obrigada, Senhor, pela palavra de abertura. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor veio confrontar o nosso corpo, a nossa carne, Senhor. Sim, meu Deus, obrigada, meu Deus. Perdão, Senhor, te pedimos, meu Pai, por não estarmos, Senhor, ali, Senhor, totalmente em comunhão com os nossos irmãos, meu Deus. Toca, Senhor, em nossos corações, meu Pai, para que essa palavra, Senhor, seja totalmente cravada em nossos corações, Senhor. Que venhamos te obedecer, Senhor. Que venhamos, Senhor, fazer a tua vontade, meu Pai. Porque nós sim queremos, Senhor, fazer parte, Senhor, do teu corpo. Queremos, Senhor, estar aqui, Senhor, sempre unidos, em união, Senhor. Não somente da boca para fora, Senhor, mas juntos em espírito, Senhor. Juntos, Senhor, com o teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, usa, Senhor, cada um de nós, meu Deus, para que venhamos, Senhor, fazer a tua vontade, para que venhamos, Senhor, pensar sempre uns nos outros, meu Pai, para que venhamos, meu Pai, estarem unidos, Senhor, guiados pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Toca, Senhor, na tua igreja, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, de cada coração aqui nessa manhã, Senhor. Quebranta-nos, meu Pai. Quebranta-nos, Senhor, para que venhamos entender, Senhor, para que venhamos aceitar a tua palavra. Quebra, Senhor, todo o orgulho, meu Pai. Tira, Senhor, todo o orgulho, toda a prepotência, toda a altivez, meu Deus. Tudo, Senhor, que não te agrada, meu Deus, para que venhamos nos entregar de corpo, alma e espírito na tua presença, meu Pai. Para que venhamos, meu Deus, fazer, Senhor, sim, de verdade, Senhor, a tua palavra. Que venhamos, meu Pai, aceitar que o Senhor é o nosso cabeça e que nós não estamos sozinhos nesse mundo, meu Deus. Que nós temos a ti, Senhor, que é Pai. Que é Pai, é aquele Pai que exorta, é aquele Pai que aconselha, é aquele Pai, Senhor, que guia, que mostra, Senhor, sempre o melhor caminho para a tua igreja, para os teus filhos, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que venhamos, meu Deus, colocar essa palavra em prática. Que venhamos, meu Pai, fazer a tua vontade, que seu nome seja glorificado a todo tempo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, irmãos, por cada amém que os irmãos
colocam lá no grupo pelas orações. Glória a Deus. Por tudo, cada amém de cada oração. Quero dizer que nem sempre eu consigo colocar um amém, mas eu oro com os irmãos. Eu oro junto com os irmãos, mesmo quando a gente não põe amém. Mas eu agradeço muito, porque o amém é muito importante. É a unidade. Nos torna próximos. A gente sente o amém de um irmão, a gente fala, estamos em concordância. Estamos juntos. Então eu quero agradecer por cada amenzinho, por mais simples que seja lá, amém. Tá bem, irmãos? Louvado seja Deus.